Olá, a gente vai falar sobre unidades de pressão. Na época da Revolução Francesa, algumas pessoas começaram a se preocupar em padronizar o sistema de medidas, que era uma bagunça pelo mundo afora. Houve uma convenção em 1875 que definiu a inauguração do Bureau International de Poids et Mesures, que fica nos arredores de Paris, numa propriedade que é considerada território internacional. É lá que estão as referências, como por exemplo nessa fotinho você tem 1 quilo, tá certo? Na tabela você tem as grandezas, vocês podem observar as grandezas, e do outro lado a unidade, o símbolo. Então o comprimento em metro, cujo símbolo é M, a massa, a unidade básica é o quilograma em quilo, o tempo em segundo, corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de substância em mol, intensidade luminosa em candela. A partir dessas 7 unidades básicas, existem unidades derivadas e coerentes para o sistema internacional. Os símbolos dessas grandezas são definidos por letras, letras latinas, maiúsculas, ou então letras gregas em itálico. Por exemplo, velocidade V, aceleração A, densidade de corrente ampere por metro quadrado, um J, e por aí vai. Existem outras grandezas derivadas que recebem nomes específicos como Hertz, Newton, Pascal, Joule, Coulomb, Volt, Farad, Ohm e por aí vai. Essas unidades possuem múltiplos e submúltiplos dentro do próprio sistema internacional. Deca, hecto, quilo, nano, pico e por aí vai. As unidades utilizadas com prefixos servem para tratar de grandezas muito grandes ou então muito pequenas. A exceção é o próprio quilograma, que é uma unidade básica, tem um prefixo, e está lá. Vamos seguir em frente. Culturalmente, muitas outras unidades são utilizadas fora do sistema internacional. Então, a gente não fala só o tempo em segundos, a gente utiliza minuto, hora, dia, volume em litros, massa pode ser tonelada, pressão tem um monte de coisa que pode ser feita, pode ser várias unidades. Comprimento pode ser um angstrom ou pode ser uma milha náutica de 1852 metros. Tá? Uma grandeza pode ter diferentes valores numéricos, quando expresso em diferentes unidades. Quando você anda de bicicleta, você pode estar a 5 metros por segundo ou, igualmente, você pode estar a 18 km por hora. O comprimento de uma determinada onda pode ser 5,8 vezes 10 a menos 7 metros ou 589,6 nanômetros. Tá? Então, vai lá, as grandezas podem ser representadas por letras latinas ou gregas em itálico. Por exemplo, a temperatura é T. Da álgebra, você tem o seguinte, que uma grandeza vai ter um valor numérico multiplicado pela unidade. E em tabelas, em trabalhos científicos, você pode expressar da seguinte forma. Por exemplo, temperatura 293 Kelvin, você pode botar T/K 293. Então, você já vai saber que aquilo é temperatura, que é Kelvin, e aquele 293 é o número. Tá? Então, isso foi retirado do resumo do Sistema Internacional de Unidades, BIPM. Sobre a força. A força é a interação entre dois corpos. Força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. O Newton corresponde à força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 kg, que lhe induz uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado na mesma direção e sentido da força.
Se você jogar 1 quilo, né, da sua própria altura, ele vai ser acelerado a 10 metros por segundo, né? Então, em se tratando de movimento vertical, é uma unidade que representa o peso, e um objeto cuja massa é 1 quilo tem aproximadamente 9,8 newton. Tá? Então, 1 newton é 1 quilo metro por segundo. 1 newton, né? Então, eu coloquei ali uma fotinho de uma mussarela de 100 gramas, só para vocês terem uma noção de quanto é a força de 1 newton. O quilograma-força, né? A indústria utiliza muito quilograma-força, que é a massa multiplicada pela gravidade também. Então, o quilograma-força é igual a 9,08 newton também. Para complicar mais a situação, em 1824, o governo da Inglaterra criou o Weights and Measures Act, que padronizou o sistema imperial britânico de medidas, que daí é uma salada completa. Jarda é o comprimento do braço do Henrique I, galão é a medida do galão de vinho da rainha Ana, uma polegada é 2,54 centímetros, o pé tem 30,48 centímetros, uma jarda 91 centímetros e uma milha 1,6 quilômetros. Mas assim, quando você vai nessas tabelas de unidades imperiais, aí é para ficar louco, é bem complicado. Existe uma coisa que eu achei interessante, tem a umidade de volume, então em frascos de perfume, de creme, que a precisão não é tão importante assim, você pode falar em onça líquida. Então, uma onça líquida ou fluida corresponde a 29,57 ml. Essa onça líquida, gente, tem onça para substâncias terrosas, substâncias sólidas. Olha, é bem complicado mesmo. A força nas unidades imperiais pode ser medida em libra-força ou pound, que é o peso de uma libra, 0,45 kg, submetida à gravidade. Então, uma libra-força corresponde a 4,4 newton. Sobre as pressões e suas unidades. Então, a pressão é força sobre área e a força é massa por aceleração, né? No sistema internacional, como que você fala sobre a pressão? A pressão é medida em Pascal. 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Você pega aquela mussarelinha, espalha ela toda em 1 metro quadrado e você vai ver qual a pressão que ela exerce. Então, é uma unidade para coisas muito pequenas. Existe também para a pressão o sistema CGS. C em centímetros, comprimento em centímetros, a massa em grama e o tempo em segundos, CGS. A força em CGS é medida em dinas. A dina vai ter grama, centímetro, segundo a menos 2. Então, 1 dina corresponde a 0,1 Pascal. É bem pouquinho, gente, bem pouquinho mesmo. Torricelli é um cara que conseguiu resolver um problema muito importante na época dele, tá certo? Nem me lembro a data, tá? O pessoal naquele tempo tentava bombear a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. E a água nunca subia mais do que 10,3 metros. Eles bombeavam aquele êmbolo e a coluna de água que entrava dentro da bomba nunca passava dessa altura. E o Torricelli conseguiu resolver esse enigma. Ele encheu de mercúrio líquido um tubo de ensaio todinho e emborcou o mercúrio sobre uma bacia. O vácuo era uma coisa que eles não admitiam a existência do vácuo, mas o Torricelli conseguiu produzir vácuo ali no fundo do tubo de ensaio. E a altura da coluna líquida, do mercúrio líquido, ficou sendo a pressão atmosférica. Era essa pressão que a atmosfera estava exercendo sobre a superfície da bacia, certo?
Então, assim, a água, que é bem menos densa do que o mercúrio, se a coluna do mercúrio do Torricelli foi de 76 centímetros, pressão atmosférica, a pressão da coluna de água dentro da bomba teria que precisar de uma coluna de 10,3 metros de altura, certo? Porque o mercúrio é 13,6 porque o mercúrio é bem mais denso, tá certo? Aí o Torricelli criou o Thor, que um Thor representa 1 sobre 760 da pressão atmosférica. Não faz parte do sistema internacional, foi criado após os trabalhos dele, é usado principalmente para medir o vácuo, e você também pode falar em militor. Fazendo uma analogia, a gente pode comparar um Pascal, que é 1 newton sobre metro quadrado, a unidade coerente com o sistema internacional, com R$1. 1 milímetro de mercúrio, que seria igual a 1 Thor, seria 133 pascais. Então, eu botei ali, ó, R$130 para vocês lembrarem. E no sistema CGS, 1 Dina seria 0,1 pascal ou então 10 centavos. Para medir pressões mais elevadas, quais seriam as unidades possíveis? Pelo sistema internacional, você só pode usar pascal. Assim, uma atmosfera corresponde a 101.325 pascal. Eu coloquei ali um carro sedã, só para vocês lembrarem, né, como uma atmosfera representa muitos pascais. E em meteorologia, às vezes eles medem a pressão atmosférica em bar. Um bar equivale exatamente a 100.000 pascal ou 100 quilopascal. Então eles falam às vezes, eles medem a pressão atmosférica em milésimos de bar. Então uma atmosfera vale 1,0125 bar ou 101.012,5 milibar. No sistema imperial britânico, você fala em PSI, Pound Force per Square Inch, 0,45 kg aplicados em 6 centímetros quadrados. Ele é amplamente utilizado no sistema automotivo. Um PSI corresponde a 6.894 pascal. Uma atmosfera corresponde a 14,696 PSI. Então, assim, uma atmosfera são 14 bis. Tá certo? Um PSI, se você pensar em dinheiro, né, se uma atmosfera vale um carro sedã, né, um PSI vale uma bis, uns R$7.000 aí, tá certo? Para você ter uma atmosfera, você precisa ter 14 bis, né, para comprar uma atmosfera. Quando você bota 30 PSI no seu pneu, você está colocando aproximadamente 2 atmosferas. A indústria utiliza muito o quilograma-força, que é a massa multiplicada pela gravidade, né? E daí, para dar a pressão, eles dividem por centímetro quadrado, né? Então, 1 quilograma-força por centímetro quadrado vai dar 14,2 PSI, ou 97 quilopascal, ou 0,9 bar. Tudo isso para a gente entender melhor o reloginho que tem na parede da rede hospitalar de oxigênio. Porque na parte de fora os números crescem 0, 1, 2, 3, 4, é quilograma-força por centímetro quadrado. Esse número tem alguma relação com o próprio número de atmosferas. Então, se ali está apontando 3 quilograma-força por centímetro quadrado, a gente pode dizer que tem ali 3 atmosferas de pressão. Por dentro, tem assim, ó, 0, 50, 100, 150. Aquilo está rodando em PSI. Então, uma atmosfera seria 14 PSI, ali está apontando em torno de 45. Então, tudo isso para a gente poder entender melhor esse reloginho aí. Espero que alguém goste. Obrigada. Tchau.